Oi galera, tudo bem? Bem-vindo ao Inglês Meu Irmão. Esse vídeo vai ser muito diferente que os outros no Inglês Meu Irmão, porque não vou falar sobre a língua inglesa, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cultura dos Estados Unidos. Especificamente, eu vou falar sobre esse grande problema que temos nos Estados Unidos com tiroteios massivos, especificamente nas escolas, mas já rolou em vários outros lugares também. Se vocês não sabem já do que aconteceu na sexta-feira passado, na dia 18 de maio de 2018, tinha outro massacre numa escola no estado do Texas, numa cidade que se chama Santa Fe. Um aluno de 17 anos entrou na escola com 2 armas e ele matou 10 pessoas. Isso não é uma novidade nos Estados Unidos. O último massacre desse tamanho numa escola foi em fevereiro, no Parkland, Florida. E depois desse último massacre, quando morreram 17 pessoas na escola, rolou um movimento muito poderoso liderado pelos alunos que sobreviveram ao tiroteio naquela escola. Principalmente os mais conhecidos são Emma Gonzalez e David Hogg. Eu recomendo muito dar uma pesquisa no Google pelas palestras que eles estão dando, porque eles são muito inteligentes, muito legais. Também rolou muitos protestos. Eu fui para uma protesta em Boston para mais controle das armas. Rolou palestras, rolou shows de música, rolou muita coisa e um debate muito grande para tentar convencer nosso governo passar uma lei, fazer alguma coisa. Mas até agora eles não fizeram nada. E sabe o que aconteceu? Outro massacre em outra escola e mais 10 pessoas mortas. Esse massacre que aconteceu lá no fevereiro não foi o primeiro também. Esse problema tá piorando nos Estados Unidos e realmente as pessoas não têm muita esperança. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais da história desse debate, para vocês terem um entendimento um pouquinho mais profundo do debate das armas nos Estados Unidos. Tá, então, para começar, a gente vai pelo início dos Estados Unidos em 1788, quando foi ratificado nossa Constituição. A gente acabou de lutar contra a Inglaterra para a independência. Foi uma nossa revolução que durou mais ou menos 7, 8 anos. E em 1791 foi ratificado o que a gente chama nosso Bill of Rights. É uma lista dos direitos que estão proporcionados aos cidadãos dos Estados Unidos. E esse Bill of Rights é muito importante ao debate das armas nos Estados Unidos, e vou explicar por quê. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as emendas mais conhecidas do nosso Declaração dos Direitos. Provavelmente o mais conhecido e o mais estudado é o First Amendment, que dá pra gente liberdade de expressão, liberdade à imprensa, livre exercício da religião, habilidade de reunir em grupos políticos. É mais ou menos o direito que dá pra gente a habilidade de falar qualquer coisa, de falar contra o nosso governo, de expressar nossas opiniões, sem sentir medo de ser prejudicado pelo governo ou pelas outras pessoas, pela lei. The 13th Amendment aboliu a escravidão nos Estados Unidos em 1863. The 19th Amendment deu pelas mulheres o direito de votar. E o 22nd Amendment disse que nosso presidente só pode servir por 2 termos, que significa 8 anos em total, porque cada termo aqui nos Estados Unidos é 4 anos. Mas vamos voltar ao Second Amendment, o segundo direito que está escrito em nossa Declaração dos Direitos. O que vocês acham foi o Second Amendment? Foi direito para a educação? Direito para a saúde? Não. É o direito de ter armas. Em inglês está escrito assim, the right to bear arms. Hoje em dia, provavelmente isso é muito estranho ouvir, mas tem que
pensar no momento em que estava escrito esse documento. Foi logo depois da nossa revolução e a gente lutou contra um governo imperial. Então, os fundadores dos Estados Unidos acharam muito importante dar esse direito pelo povo, porque de repente, numa vez no futuro, a gente teria que lutar de novo para controle da nossa terra contra um governo exterior ou de repente contra o nosso próprio governo. Também lembra que quando eu estou falando da nossa terra, eu estou falando da terra que as pessoas dos Estados Unidos roubaram do povo indígena que já estavam aqui nessa região dos Estados Unidos quando as pessoas da Europa imigraram para cá. Então, voltando pelo debate das armas, muitas pessoas hoje em dia falam sobre nossa Constituição, porque aqui nos Estados Unidos, nossa Constituição é quase tratada como um documento sagrado. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que acham que um dia a gente vai ter que lutar contra nosso governo e eles querem ser preparados e ter armas para esse dia eventual. Também rola um debate grande sobre a interpretação da segundo direito, da Second Amendment, porque muitas pessoas dizem então, disse que a gente pode ter armas. Mas o que significa arma? Significa bomba? Significa arma de assalto? Significa pistola? O que os fundadores estavam pensando quando eles escreveram arma? Porque arma pode significar uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. Então, esse debate não acaba aqui nos Estados Unidos. Não acaba. Outra coisa que é muito importante saber é que não temos aqui nos Estados Unidos muitas leis nacionais em relação às armas. A maioria das leis são leis estaduais. Então, são nossos estados que estão criando as regras do quando você pode comprar uma arma, qual arma você pode ter e tal. Varia muito as regras. Então, é muito difícil dizer quais são as regras sobre as armas nos Estados Unidos, porque cada estado tem regras, tem leis diferentes. Então, dá uma pesquisa em um estado que você acha interessante, pesquisa quais são as leis que eles têm e compara essas leis com outro estado. Em um estado, de repente, você precisa ter um background check. Não sei como traduzir isso em português, alguém me ajuda, por favor. E em outros estados, de repente, não. Finalmente, é muito importante que vocês sabem que existe uma organização, se chama The NRA, The National Rifle Association, ou em português, Associação Nacional dos Rifles. Essa organização é muito poderosa nos Estados Unidos. É o que a gente chama um lobby group, ou organização de lobby. Diz que representa todos os donos das armas nos Estados Unidos e que luta pelos direitos dos donos das armas e tenta influenciar os políticos a criar leis que são ao favor da indústria das armas aqui nos Estados Unidos. É muito poderoso, gente. Tem muito dinheiro e dá muito dinheiro a nossos políticos. Então, tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que dizem que nossos políticos, que muitos dos nossos políticos são comprados por the NRA. E muitas pessoas pensam que o governo faz nada, que os políticos fazem nada, porque muitas pessoas estão recebendo muito dinheiro do NRA, então eles não querem criar nenhuma lei a qual o NRA está contra, porque eles têm medo que eles vão perder dinheiro. Por isso, aqui nos Estados Unidos, tem muitas pessoas que dizem que não é o povo quem manda, não são os políticos quem manda, são as empresas, é o dinheiro que manda aqui nos Estados Unidos, porque não tem nenhuma razão pela qual que não temos aqui mais controle das armas, porque a maioria do povo quer isso, a maioria do povo quer mais controle. Então, por que não muda nada? Porque o NRA e o dinheiro é uma organização muito interessante e tem uma história bastante louca. Eu lembro que eu mostrei alguns vídeos para meus alunos lá no Rio e eles ficaram chocados da filosofia do NRA, chocados do que eles estão dizendo pelas pessoas. Então, vou botar alguns links do NRA, porque eles têm um canal de YouTube também. É para vocês tentar entender o que é realmente, o que acreditam realmente o NRA. Finalmente, a última coisa que eu queria dizer é que, às vezes, muitas pessoas reduzem esse debate a um debate entre ter armas
e não ter armas. E isso é muito perigoso porque a gente não vai chegar a nenhum lugar pensando assim. A maioria das pessoas acreditam que as pessoas têm um direito para ter armas, especificamente para caçar, porque tem uma cultura de caçar muito forte aqui nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas não estão dizendo que a gente vai pegar todas as armas das pessoas que têm arma. Não. A maioria das pessoas só querem mais controle, mais regulação da compra das armas nos Estados Unidos. E aí, então, o debate é quais são as regras são suficientes, quais são as regras mais sensatas. Até agora, não chegamos a uma resposta. Não. Eu acho que é um pouquinho óbvio qual é a minha opinião sobre esse assunto. É muito triste, mas a coisa que é mais triste é que as pessoas não ficam surpreendidas mais. Quando isso acontece, as pessoas dizem, mais uma vez, né? Mas estou mais interessada em ouvir o que vocês acham do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu sei que também rola um debate grande, especialmente no Rio, sobre o direito de ter arma. Então, por favor, deixe um comentário, mas seja respeitoso, fala sua opinião com calma e de repente a gente pode ter uma discussão, uma conversa baseada nos fatos sobre as armas nos Estados Unidos e no Brasil. E obrigada por assistir este vídeo, gente. Espero que vocês aprenderam alguma coisa nova nesse vídeo. Olha embaixo pelos links que eu vou botar. Por favor, fique à vontade a corrigir meu português também. Valeu. Tchau, tchau. Ei, inglês, meu irmão.